aí tranquei a faculdade, aí depois desse teste que eu não passei, né, do sex appeal, eu acabei passando para um outro, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, que foi a novela Olho no Olho, novela das 7, antiga. E aí eu já tive meu primeiro papel e salário, mas tive. Foi remunerado. Fui remunerado. Tinha um contrato. Olha que tinha ali uma merrequinha para me ajudar. E aí eu já pude falar, pai, tá tranquilo, pode fechar a torneira aí. E quando a câmera em você falava, tinha grandes frases ou era... Não, tinha pouco. Balançava a cabeça? Não, eu tinha os meus momentos, mas era pequeno, eu aparecia de vez em quando, até que durou mais do que eu imaginava. E uma dúvida, assim, de atuação que eu sempre tiro com o ator, assim, nesse momento que você tinha essas pontas, quando a câmera vinha em você, você queria se mostrar mais ou o diretor falava, para, é só o necessário, ou você queria brilhar mais, tá ligado? Como que era? Era pra falar, ok, ele falou... Eu ensaiava... Mas é claro? É claro! Não, é pior do que isso. Quando você tem pouco, eu ensaiava de 600 formas diferentes. Até a piscada de olho. Exato. Não, eu vou dizer. Ok. Minha primeira... ok. Não. Ok. Sabe qual foi minha primeira fala que eu tive? Foi... A gente tava nessa novela Olho no Olho e a gente tava descendo, assim, nós éramos aventureiros, e a gente tava descendo uma pirambeira e a minha fala única que eu tinha era devagar que tá escorregando. Meu irmão, eu falei no espelho essa fala de umas 25 maneiras, devagar. E aí dava uma pausa pra durar mais tempo. Devagar, hein? Tá escorregando. Devagar, devagar. Tá escorregando. E aí eu ficava tentando, né? Aquele negócio de como é que eu faço essa frase aqui. Mas era o que eu tinha. Lógico. Então fiquei ali, mas isso, cara, você matou em cima. Eu imagino. A gente fica super valorizando, o que é um problema, porque o diretor vai falar, meu irmão, só fala o negócio aí, pô. Fala aí. Tá escorregando, é só pra falar. Só isso. Não, eu falei, pior é que eu fiz umas 2 vezes. Eu falei, posso fazer de novo? Porque eu tinha já umas 20 versões de como falar. Ele falou, não, tá ótimo, já foi, vambora. Aí eu fui aprendendo como é que é, né? Tem um ritmo ali. Ali tem um ritmo e... E essa... Tá escorregando. Escorregando. Demais. E esse seu personagem, você sentiu que ele foi crescendo ou tipo, era aquilo ali mesmo? Não, esse não teve... Ele acabou ficando mais na novela do que era a ideia inicial. Prevista, assim, né? Eu era amigo do Selton Mello e eu era um aventureiro, um motoqueiro. E eu sempre que a gente ia pra uma aventura, motoca, não sei o que, eu tava ali no grupo. Eu era aquele carinha, o amigo do grupo. Na hora de se divertir, aparecia você. Exato. Entendi. E como que foi, tipo, o diretor, como começou a surgir, tipo, pô, esse cara aí Chama é bom, de novo, chama dá um esse papel cara. maior. Como que foi o próximo? Pô, tu adora essa história. Como foi o próximo trabalho, assim? Dali do Olho no Olho foi Pátria Minha, que era uma novela do Gilberto Braga na época. Tá cheirando naftalina pra vocês isso, não tá não? Essas coisas antigas pra caramba. Ele falou, tá cheirando naftalina. Eu falei, caralho, será que os caras jogou no estúdio? Não entendi. Agora. Antigo. Não, a Pátria Minha, e eu fiz... Foi meu segundo trabalho na televisão, aí eu fiz um personagem um pouquinho mais... com mais... enfim... Falava mais? Falava mais. Não só falava, ele tinha uma importância na trama maior, ele era o namorado da Cláudia Abreu, que era uma atriz já que eu tinha maior admiração, já seguia, então pra mim já foi fazer o par junto ali, fiz 2 testes, aí passei e fui fazer, e aí também, esse sim deu uma crescidinha, assim, de leve, porque a novela tem essa coisa de, ela começa e aí, o personagem tal tá funcionando, o público tá gostando desse, e aí escreve, aumenta. Novela tem esse ganho, né? A obra aberta tem isso, então esse foi um personagem que cresceu. Depois eu fiz uma novela, se eu não me engano, que chamava Explode Coração. Nossa, o meu nome é por conta dessa novela. Mas era o Cigano. Então, Igor, é isso? é. Jura? Juro por Sua Deus. mãe te deu o nome Por por conta causa dessa do Igor? novela. Olha aí, rapaz. Aí, mãe. Olha aí. Aí, mãe, estão falando com a toda essa novela. Eu falei, mãe, por que esse nome? Ela falou, nossa, que tinha um cigano. Ele era bonitão. E aí Cara, ele isso fez sucesso. falou que isso fez um sucesso gigantesco, que a galera pagava um pau pra esse cigano. E ela gostou do nome e falou, não, vai ser Igor, tava grávida. E tem tudo a ver. Comigo, Igão. né? Cigano. Legal. Cigano. E essa novela, como que foi? Que papel você fazia? Eu fazia um DJ
que se apaixonava por uma mulher mais velha. Seu caso, Mítico. Olha aí, Mítico. Aí, sou eu. Eu e você na novela. Eu sou DJ e gosto de mulheres mais velhas. Mas mais velha quanto? Ah, Monange, cheiro de Monange. Cheirou a Monange. Ele, opa, aquela meu pele número. macia, eu gosto. Também gosto de tudo, mas é, né? Experiência, né, Mítico? Experiência. Experiência. Gosto de saber das histórias dos filhos dela. Legal. Não, a gente... O negócio Chegar é com o pão aprender. em casa. Isso, o negócio é aprender. Esse cara, o Serginho, que era o personagem, que era DJ, e ele se apaixonava pela Beth, personagem da René de Vilmont. E isso, o público se encantou com essa história. E essa história fez muito sucesso. Esse foi o papel e a história que eu vivi numa novela que realmente cresceu muito. Essa começou de um jeito e fez um boom. Porque o público reagiu, não, que maravilhoso. Começaram a discutir a coisa da mulher mais velha com o homem mais novo, qual o problema e por que não. E aí, esse personagem cresceu muito. E aí, a partir daí, eu fiz o meu primeiro protagonista, que foi numa novela chamada Amor Está no Ar. Veio desse papel, por causa dessa... Que foda. Então esse papel pra você na Explode Coração é uma viradinha de chave na sua carreira, Total, é a primeira virada de chave. De ter fã na rua, de te trombar. Sim, total. Não, Serginho! Serginho! E aí tinha as mulheres mais velhas. Tinha, porque aí o público, porque elas se sentiram representadas. E porque um tabu gigante, a coisa da idade. E foi uma discussão muito saudável, importante, legal. da gente falando disso. E era legal os dois, porque o texto era bom e eles tinham uma relação que era uma relação de amor, de amizade, mas o jeito que era feito era muito legal. Então, as pessoas compraram imediatamente e adoravam o casal. Uhum. Então aí você já virou o Rodrigo, aí seu voucher já subiu, você já... Deu uma o valorizada. salário melhorou. Ah, o próximo aí, ó. Esse cara aí é foda, hein? Rodrigo, bora. Só se for o protagonista agora. Nem protagonista, mas aí tem aquela coisa do estigma, né? Ah, tem um papel aqui com uma mulher mais velha nesse próximo episódio. Tem a coisa de Só que a fazer própria isso, indústria... eu não fiz. Mas eu tive um pouco esse movimento, porque quando a coisa dá muito certo, né? A tendência é você querer repetir a fórmula para funcionar. Mas eu consegui ali, aí fiz um protagonista, que era um piloto de helicóptero. Não, o piloto de helicóptero tinha uma mulher mais velha. O que aconteceu foi, era um piloto de helicóptero na Amor Está no Ar, mas ele namorava com a filha e se envolvia com a mãe. Drama. Caramba, Sacripanta. sonho de todo moleque. Se envolvia com a mãe. Sonho de todo moleque. Não, e era uma mãe muito bonita e muito interessante. Era uma mulher toda resolvida. E a filha era O Amor Está no Ar. Era uma novela que falava de ETs. Era uma novela bem... falava de ETs. Inclusive, meu brotherzão, o Heriberto, que fazia o ET. Ele era o ET. E a gente, enfim, tinha toda uma história que a gente tinha que se relacionar com esse ET que veio. Era bem doido a história da novela. Mas eu fiz essa segunda... Também, aí era com a filha e com a mãe, até que ele entende que não é com a mãe, e aí fica com a filha. E Elas não descobrem? Elas descobrem. Meu Deus. E aí dá uma merda total. E aí ele pede perdão, e aí a própria mãe pede perdão, e aí ele volta, mas no final, né, ele volta a ficar com a filha. É porque a filha começa a ver os discos voadores e aí começa a achar que ela tá louca. Que ela tá viajando, isso não é nada disso. E aí ela entra num lugar que ela não consegue, ela fica meio no mundo dela. Entendi. E aí nesse período da novela é que ele se envolve com a mãe, Com a mãe. E depois volta. Ou seja, sim, eu repeti esse papel. Quer dizer, esse papel não, esse tipo de... Essa trama aí, né? Essa trama, né? E aí, mas aí depois não. Aí depois fui fazendo outras coisas diferentes.